Olá pessoal, o capítulo 8 do livro fala da implementação de tarefas em kernel completo e neste vídeo eu vou falar sobre as questões 4, 5 e 6 que aparecem ao final do capítulo. Então vamos a isto. Questão 4. Explique quais são as vantagens do processador realizar a passagem de modo usuário para modo supervisor automaticamente com o atendimento de uma interrupção. Para a gente entender a vantagem desse mecanismo, é preciso ter uma visão geral de como o mecanismo de proteção é implementado em kernel de sistema operacional. Então vamos lá, eu vou fazer aqui um desenho para representar isto. No modo dual de operação, nós temos, como o próprio nome está dizendo, dois modos de operação. O modo sistema do processador e o modo usuário. São dois modos de operação distintos do processador. Normalmente tem uma flag que diz se o processador está em modo sistema ou está em modo usuário. É muito comum processadores apresentarem mais modos de operação, 4 modos, 8 modos, também às vezes chamados de níveis de proteção. Mas eu vou explicar usando apenas dois modos, o modo sistema, também por vezes chamado modo supervisor, e o modo usuário. Quando a gente liga o processador, energiza ele, dá um reset nele, a gente entra em modo sistema supervisor. E nesse modo eu posso fazer qualquer coisa. Tá? Eu vou escrever aqui, pode tudo. Por quê? Porque o sistema operacional executa com o processador em modo supervisor. Quando eu ligo o computador ou dou um reset no computador, eu passo a executar o sistema operacional, né? Vou botar aqui o kernel, né? Em modo supervisor, podendo fazer tudo. No modo usuário, né, são proibidas, vou botar aqui, proibidas instruções privilegiadas. Entendam instruções privilegiadas com instruções perigosas, aquelas que eu não quero que um código de usuário execute, porque caso o código de usuário execute uma instrução privilegiada, ele poderia vir a comprometer completamente o sistema. Né? Então, como elas são proibidas, no caso de uma instrução privilegiada, for executada, for tentar executá-la, eu vou ter aqui uma exceção, que é uma interrupção de proteção. Então, o próprio processador, a própria unidade de controle do processador testa cada instrução de máquina individualmente, tá? Olhando o opcode dela. Se a flag indica que o processador está em modo sistema, pode tudo, não tem restrição. Se a flag indica que o processador está em modo usuário, aí a unidade de controle do processador vai olhar a instrução que está sendo executada no momento. E se for uma instrução privilegiada, ele vai gerar uma interrupção de proteção automática. Então, logo após o fetch, né, a busca da instrução de máquina da memória para a unidade de controle, ela vai fazer essa verificação. Então, qual que é o truque? O truque é, quando o kernel for carregar o contexto da aplicação do código de usuário para executar, da thread do usuário, ele vai, além de carregar o acumulador, o registrador de índice, program counter, stack pointer, etc., todo o contexto de execução da thread, ele vai passar o processador para modo usuário. Aqui, passa para modo usuário. Desta maneira, isso é um P, né? Dessa maneira, o código do usuário entra executando em modo usuário e com interrupções habilitadas, tá? Bom, a partir daí o usuário vai executar e durante a execução dele poderão ocorrer interrupções. Por exemplo, caso
Caso o usuário precise fazer um acesso a periférico, ele vai executar uma interrupção de software, que é uma chamada de sistema. Então, eu vou fazer o read, o scanf dessa maneira. Também é possível que por um bug ou por um ataque ao sistema, o código de usuário execute ou tente executar uma instrução privilegiada. E aí, no caso, nós teríamos, como foi dito antes, uma interrupção, teríamos uma interrupção de proteção, que é uma exceção. O que é uma instrução privilegiada, pessoal? Eu poderia aqui, eu vou listar, por exemplo, desabilitar interrupções é privilegiado, operações de in e out que acessam registradores de controladores de periféricos são privilegiadas. Obviamente, passar para modo supervisor é uma instrução privilegiada, nada disso pode ser feito. Então, enquanto o código do usuário está rodando, e aqui a gente tem, portanto, deixa eu botar aqui preto, aqui eu tenho código do usuário. Enquanto eu estou rodando o código de usuário, eu ainda posso ter a ocorrência de interrupções de hardware. Por exemplo, um periférico, tem lá um Atrere rodando e o timer interrompeu, chegou um pacote pela internet, o controlador de internet interrompeu, algo foi teclado, o controlador de teclado interrompeu e assim por diante. Então, observe, agora a gente pode voltar à pergunta, quais são as vantagens do processador realizar a passagem de modo usuário para modo sistema ou supervisor automaticamente com o atendimento de uma interrupção? O que significa a interrupção nesse contexto? Significa que o usuário estava rodando em modo usuário e aconteceu um evento que requer a ação do kernel. Que tipo de evento pode ocorrer que requer a ação do kernel? O programa de aplicação faz uma chamada de sistema, gerando uma interrupção de software. O código de usuário em execução fez alguma bobagem, violou alguma proteção, e nós temos uma interrupção de proteção. Ou o programa do usuário estava rodando na boa, mas algum periférico requer atenção, e o kernel tem que executar para atender o periférico. Seja como for, os três eventos, eles são interrupções que vão disparar a execução dos tratadores de interrupção. Eu vou ter aqui os tratadores de todas estas interrupções como parte do kernel. E o kernel ele precisa executar em modo supervisor para fazer o que ele precisa fazer. De maneira que nós temos, então, convenientemente, quando uma interrupção é atendida, ou seja, estava rodando o código do usuário, a interrupção vai ser atendida pelo kernel, o processador automaticamente chaveia para modo supervisor, supervisor modo sistema aqui. Então, a vantagem desse chaveamento automático é porque ele vai deixar muito fácil a minha programação. Quando entra o tratador de interrupção que faz parte do kernel, eu sei que eu estou rodando o código do kernel em modo supervisor. E aí eu vou atender uma destas três tipos de ocorrências aqui. E só para completar, que eu esqueci de falar aqui, a MMU e a MPU, que nós também estudamos no capítulo 8, elas vão também gerar, por vezes, exceções, caso ocorra uma violação de memória no sistema. Então, em resumo, questão 4 é isso. A vantagem é que, desta maneira, o kernel entra executando
via tratador de interrupção, já em modo usuário, para responder a um evento que ocorreu no sistema que requer a ação do kernel. Enquanto eu deixo o usuário sempre executando em modo restrito, modo usuário, para evitar que ele faça bobagens e comprometa o sistema. Bom, vamos lá. Questão 5. Deixa eu puxar aqui. Explique como o mecanismo de modos de execução do processador, associado com o mecanismo de interrupções, pode impedir que um processo executando o código de usuário possa, por exemplo, acessar diretamente o controlador do disco ou qualquer controlador de periférico. Bem, a explicação está muito ligada à questão anterior, né? Por quê? Vamos lá, olha só. O programa de usuário tenta acessar diretamente o controlador do disco. Se ele fizer isso, vamos voltar para cá, olha só. O código do usuário, a thread do usuário, rodando o código do usuário, né? Aqui, né? Ela roda em modo usuário. Ou seja, ela não pode executar instrução privilegiada. Como é que ela vai acessar diretamente um controlador de periférico? Tem dois jeitos. Em alguns processadores, tu tem instruções para isso específicas, in e out, as quais são privilegiadas, não pode. Em outros computadores, existe mapeamento para a memória dos registradores dos controladores e um acesso via endereço de memória que também está protegido. Então, se o código de usuário executado pela thread do usuário tentar acessar diretamente um controlador de periférico, vai, via memória ou via acesso com in-outs, vai gerar uma interrupção de proteção. Vai gerar uma interrupção de proteção, o kernel vai entrar em ação, executando seu tratador de interrupções associado aqui com proteção, já em modo supervisor, né, por conta dessa questão 4 anterior, e dessa maneira o kernel vai poder, por exemplo, abortar a thread, ou pelo menos não deixar a thread fazer aquele acesso ilegal. Tá? Então, os modos de execução do processador, o modo dual, supervisor e usuário, associado com o mecanismo de interrupção, no caso aqui específico, né, interrupção de proteção, que a gente chama de exceção, né, é assim que ele vai ocorrer, tá certo? Modo dual, tentou fazer algo proibido, interrupção de proteção, entra o kernel em modo sistema e aborta a thread, por exemplo. E a questão 6. As três questões estão muito interligadas, né? Explique os vários mecanismos do kernel que, em conjunto, impedem que um programador coloque um processo de usuário propositadamente em loop infinito. Como é que eu impeço uma thread de usuário em loop infinito travar a máquina, né? Travar a máquina. De novo, pessoal, a gente volta para essa figura aqui. Nós temos aqui uma situação aonde o usuário, né? Deixa eu pegar a verde aqui e deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto, agora fica melhor para enxergar. Eu tenho aqui o usuário rodando o seu código em modo usuário, né? Ele não consegue acessar posições ilegais de memória, ou inválidas de memória, porque a MU, a MPU está protegendo. Se ele acessar a memória ilegal, exceção gerada pela MMU, MPU, joga para o kernel em modo sistema, aborta o cara. Ele não pode acessar controlador de periférico diretamente, porque se tentar fazer um in e out, instruções privilegiadas, ou tentar acessar memória que de fato são os periféricos, de novo, vai ser detectado, estamos em modo usuário, não pode, interrupção de proteção gerada, entra o kernel, código do kernel, né, no tratador de interrupções aqui da exceção, em modo sistema, aborta o cara. A última sacanagem que o usuário pode tentar fazer aqui é botar em loop infinito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar em loop infinito e vou travar a máquina, ninguém mais executa. Por que que isso não vai acontecer em uma máquina com proteção? Porque toda máquina com proteção, eu vou ter um timer, um periférico, portanto, né, um timer,
programado para interromper de tempos em tempos. Quando o timer gerar uma interrupção de hardware, de periférico, né, de timer, ele vai desviar a execução para código do kernel em modo sistema, né, no tratador aqui do timer, e o kernel pode chamar o escalonador, que decide que, por exemplo, ou terminou a fatia de tempo desse cara, ou esse cara já está executando muito tempo, eu vou tirar ele, enfim, o kernel retoma o controle da máquina e pode executar outras threads ou não. Bom, aí uma decisão do escalonador conforme o algoritmo de escalonamento utilizado, como é visto num outro capítulo. Pois bem, o que o usuário pode tentar fazer? Ele pode tentar fazer algumas coisas. Primeiro, ele pode tentar desabilitar interrupções, porque daí a interrupção do timer não é percebida e ele não é parado. Ocorre que se ele tentar desabilitar interrupções, isto é uma instrução privilegiada e o timer será não impedido, porque sendo uma instrução privilegiada, ela vai, se o usuário tenta desabilitar interrupções, vai ter uma interrupção de proteção, o kernel entra e aborta o cara. Então ele não consegue desabilitar interrupções. Ah, eu vou desprogramar o timer. Bom, para desprogramar o timer, eu tenho que acessar o periférico timer. E se eu tentar acessar diretamente o periférico timer, eu vou também, de novo, ser pego, interrupção de proteção, e o kernel me aborta de novo. Então não dá. O que eu posso fazer? Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá na memória do kernel escrever o código do tratador do timer. Aí eu ponho a máquina em loop infinito, vem a interrupção do timer, eu não pude desabilitar, não pude desprogramar o timer, vem a interrupção do timer, chaveia para o código do kernel, mas eu alterei o código do kernel para fazer o que eu quero fazer. De novo não dá. Por quê? Porque eu não consigo acessar a memória do kernel, a MMU e a MPU estão protegendo. Então, somando todos estes mecanismos, fica impossível para um usuário travar a máquina através de um loop infinito, né? Obviamente, a thread dele vai travar, tá? A thread dele vai travar, mas a máquina toda não é possível travar dessa maneira. Então, com isso a gente chega aqui ao final deste vídeo. Eu espero que as questões 4, 5, 6 tenham ficado mais claras para todos. Até mais!